nas maternidades particulares cariocas quase não nascem crianças de parto normal. Só 7% dos partos são naturais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o percentual de cesáreas não deveria passar de 15%, mas mesmo nos hospitais públicos, daqui o percentual chega a 32%. Motivo principal, desinformação das mães e má formação dos profissionais. Eles preferem o parto previsível, com data e hora marcados, por conveniência, conforto e também pela baixa remuneração. Hoje temos aqui a doutora Vera Fonseca, que é médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é da Federação Brasileira de Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia e é conselheira do nosso Conselho Regional de Medicina. Agradeço a sua presença. E como é que é essa questão desse percentual tão alto de cesariana? Em primeiro lugar, eu que agradeço também essa oportunidade de estar aqui discutindo e falando sobre um tema tão importante, né, na nossa vida médica. É um fato, né, Edson? Você leu, você falou exatamente esse fato. Nós realmente temos uma taxa elevada de cesáreas dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro do nosso município, mas temos que entender que várias causas levam a esse número. Esse número não está aí apenas porque o médico deseja que ele esteja, apenas por opção do médico, apenas por opção do obstetra. Existem vários fatores que levam para que hoje, infelizmente, tenhamos essa alta taxa, essa alta incidência de cesáreas no nosso meio. Esses fatores são? Existem inúmeros. Quando a gente está falando, vamos falar agora necessariamente da saúde suplementar, né? Aquela que é do convênio, do plano, da parte particular. Na verdade, são vários fatores. Um deles hoje, principalmente aqui no nosso município do Rio de Janeiro, nós não temos vagas suficientes de leitos obstétricos. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós, obstetras, estamos à frente de uma paciente que entra em trabalho de parto, seja durante o dia, seja na madrugada, e vamos tentar uma vaga por telefone, porque é assim que procede, um leito obstétrico para internar essa paciente. E muitas vezes nós não conseguimos, principalmente quando essas pacientes possuem um plano de saúde de um nível mais baixo, por exemplo, de uma enfermaria. Existem poucos hospitais que nos dão esse leito e quando muitas vezes dão, são realmente muito afastados do nosso local de trabalho, do nosso local de residência e muitas vezes afastados inclusive do local que essa paciente reside. Isso realmente faz com que muitas vezes o próprio médico, por conta de ter esse temor, de realmente ter esse medo no momento do trabalho de parto, agende essa cesárea de uma forma eletiva. Isso também não é só por conta do médico, muitas vezes a própria paciente que já sabe disso, cria-se essa angústia e ela também prefere. Em outros lugares, talvez não seja a realidade exata do município do Rio de Janeiro, mas se a gente for mais para o estado do Rio ou mais para o interior, nós podemos observar que muitos hospitais, inclusive particulares, inclusive de saúde suplementar, não dispõem de uma equipe completa todos os dias da semana. Exemplo, nós temos que muitos hospitais desses só têm anestesista 3 vezes na semana. Isso também dá uma insegurança para o médico, porque mesmo que ela entre em trabalho de parto e se precisar fazer algum procedimento cirúrgico, ele não vai te expor do anestesista naquele determinado dia, porque o plantão não está coberto. Isso faz muitas vezes também com que o obstetra indique uma cesárea a tempo, uma cesárea de uma forma eletiva. Quais são os prejuízos para uma criança de um parto cesáreo? Na verdade, se coloca muito aí a cesárea como se ela fosse, né, muitas vezes, o grande mal do meio obstétrico, né, ou para uma vida de um recém-nascido. A gente não pode entender que a cesárea é assim. Temos que entender que a cesárea é um procedimento cirúrgico que, na grande maioria das vezes, ela salva mãe e salva o feto, né? Temos várias indicações de muitas intercorrências obstétricas que precisamos da cesárea, né? Graças a ela que nós temos muitas vezes êxito. Podemos citar aqui vários, né? Sofrimento fetal agudo, hipertensão arterial, um diabetes mais descompensado, enfim, outras tantas indicações. O grande mal, o grande perigo é quando se realmente indica uma cesárea antes do tempo.
Não quer dizer que para a gente fazer a cesárea precisa exatamente a paciente estar em trabalho de parto. Se for um acordo, se a paciente, principalmente, a gente hoje fala muito da autonomia da paciente, né? A paciente pode ter essa opção de querer uma cesárea e se tiver de acordo com o médico, não se vê nenhum problema em relação a isso. Mas que essa marcação dessa cirurgia seja uma coisa muito bem avaliada, principalmente em relação à idade gestacional. Nós médicos, nós obstetras, temos formas de avaliar, não só em relação à idade gestacional, por conta de data de última menstruação, ultrassonografias realizadas, mas principalmente em relação ao exame ginecológico, ao exame de toque, enfim, para a gente ter certeza que essa paciente se encontra com o seu feto, com a sua criança madura e realmente pronta para nascer. Mas não tem uma margem de erro? Sim, sempre existe essa margem de erro. Por isso que eu falei, a gente não pode confiar apenas na data da última menstruação ou apenas no relato de ultrassonografia. A gente bem sabe que a medicina, não só a propedêutica como a terapêutica, ela é graças a um conjunto de sinais e sintomas. Então, inclusive, para a gente marcar, se essa for a opção, eletivamente uma cesárea, é necessário que esse conjunto de fatores aconteça. Essa contagem da idade gestacional, a ultrassonografia e principalmente saber, através do exame ginecológico, do exame obstétrico, se essa paciente realmente está pelo menos em pródromo de trabalho de parto ou iniciando um trabalho de parto, para que realmente tenhamos segurança em realizar a cesárea na época e no momento certo, para que realmente o feto, o produto dessa gravidez, não tenha maiores sofrimentos. Segundo a pesquisadora Silvana Granado, da Escola de Saúde Pública da Fiocruz, a cultura da cesárea já está tão arraigada no país que esse tipo de procedimento está sendo usado em partos de baixo risco, mesmo com muitos estudos apontando os eventuais problemas que o procedimento pode causar ao bebê, como problemas respiratórios. E aí entra aquela ideia de errar um pouco, de ter um erro nessa data, né? Se o feto foi imaturo, o que feto acontece imaturo, com esse né? Então, aí, bem, lógico, ele tem os problemas respiratórios. Agora, não tem uma certeza, né? Essa questão da data do parto é complicado, né? Se o obstetra antecipa, por questão de conveniência, ele pode tirar um neném com 36, 35 semanas, né? Então, e causa, a gente sabe, problemas respiratórios sérios. Então, com certeza. Você falou bem, quer dizer, a realização da cesárea tem que ser um acordo, um desejo que seja da paciente e que possa ser atendido pelo médico, sem maiores problemas. Ela decidiu, ela fez a opção. Ou até se o médico realmente acha que a cesárea será melhor para aquela paciente, mesmo que ela não tenha uma indicação absoluta para aquele procedimento. Mas tem que deixar bem claro que esse procedimento tem que ser indicado no momento certo, independente da conveniência do médico ou do hospital ou da casa de saúde, enfim, de tudo isso. Por isso que quando a gente fala, na verdade, desse problema que nós estamos aqui discutindo, não é só referente a uma cultura médica, ou existe sim até um aspecto cultural que eu posso falar posteriormente. Não existe só esse lado médico. Precisa que várias entidades entendam isso e mudem. Hoje nós sabemos que se você desejar marcar uma determinada cesárea, às vezes de hoje para amanhã, o que seria o ideal, né? A paciente chegou no nosso consultório, no nosso ambulatório, vimos realmente que a paciente está em pródromo, existe o desejo da realização da cesárea e vamos realizar amanhã. Teremos muita dificuldade em conseguir essa vaga. Então, na verdade, não precisamos apenas uma mudança da parte médica. Precisamos também uma mudança de toda essa parte que muitas vezes tem ingerência sobre os hospitais, sobre a saúde suplementar, sobre os planos de saúde, sobre a quantidade de leitos obstétricos em cada município e também sobre o fato de ter uma equipe completa em cada um desses hospitais. Agora, você não acha que precisa
também, nesse caso, trabalhar a questão da população, além da questão da cultura médica, da formação, e aí que tem que se pensar nessa formação de fazer durante a residência mais partos normais e tal. Mas não tem... Estão fazendo cesárea até por horóscopo. O horóscopo Com indicação, né, do com horóscopo. indicação para ver o melhor horário para nascer, né? Então, não seria também um trabalho, porque a população acaba se convencendo um pouco também pelo poder médico aí de persuadir também de que não, vamos fazer uma cesárea, que eu faça a experiência. Não tem que fazer também um trabalho, as sociedades, a mídia, esclarecendo, porque a gente, a princípio, o parto normal, como o nome fala, é melhor. Lógico, nem sempre, óbvio, mas a princípio, onde alguém que engravidou, é esperado que tenha um parto normal. A cesárea, assim, não precisa que se faça esse trabalho também? Com toda certeza. O parto normal é sempre a primeira via. A gente não tem dúvida disso e a gente sempre diz e tenta realmente colocar isso para a população. Mas existem dois aspectos aí que você falou que acho que são importantes. Um é um aspecto cultural, né? Um aspecto da própria cultura da mulher brasileira. Eu, às vezes, sorrio quando eu vejo que querem fazer uma comparação da nossa população brasileira, da nossa população feminina brasileira, às vezes com uma população da Holanda, como se nós fôssemos países idênticos, né? Como se o Brasil fosse um país idêntico à Holanda e sua população também. São países e populações com aspectos, principalmente culturais, muito diferentes. E a mulher brasileira tem também o seu aspecto cultural, que muitas vezes, por mito, que não interfere, né, absolutamente nada, nós médicos sabemos disso, que o parto normal não interfere em absolutamente nada na parte da sexualidade, mas muitas vezes, porque criou-se esse mito no decorrer dos anos, isso ainda às vezes é algo que interfere na opção da mulher, deixando aqui bem claro que isso é apenas um mito. O parto normal pode acontecer sem maiores problemas e que isso não vai interferir na sexualidade da mulher. Mas é interessante que isso é um passado recente, né? Porque se criou essa cultura da tecnologia, né, do que é mais tecnológico, e serviu também serviu por um lado negativo também para a obstetrícia, né? Com certeza, mas também é talvez um passado não, né, mais recente, esse culto ao corpo, né, que nós, principalmente aqui em um país tropical como o nosso, está sofrendo, né? Se a gente for parar para pensar, talvez 20 anos atrás, 25, não tinha essa preocupação que hoje se tem em relação ao culto do corpo. E aí, se a gente for passar até para outras especialidades médicas, o quanto a gente vê que também a gente vê os excessos, né? Os excessos na cirurgia plástica, os excessos nas terapias anti-envelhecimento, muito por conta desse culto ao corpo, não tenho dúvida disso. Presidente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, a médica Daphne Barros, diz que é quase impossível que um médico obstetra tenha um comportamento na rede particular e outro radicalmente diferente na rede pública. Mas para ela, o problema está no modelo intervencionista de assistência ao parto, no qual o médico desempenha o papel principal. Diz ela que nos países onde os partos cesáreos são mais raros, os partos correm por conta de enfermeiras obstetras. Como é que você vê isso? Essa é uma discussão extensa, né, do parto da enfermeira obstetra, e tem maternidade no Rio que já tem essa convivência, né, de enfermeiras com médicos. Como é que você vê isso? Na verdade, claro, eu não só como médica, como a defensora do ato médico e como defensora do especialista, do obstetra, porque, claro, todo médico pode fazer um parto, porque é um procedimento, é um ato médico, né? Todo médico pode fazer, mas a gente entende que se o parto for realizado nas mãos de um obstetra, de um especialista, realmente será muito melhor e com menos intercorrências. O que nós entendemos, e muitas vezes existe essa pergunta, poxa, por que na saúde suplementar é 70%, é 90% e na saúde pública é 30%? Muito por conta do modelo também, além dos outros fatores que eu falei, do modelo que nós temos no nosso país. E aí entramos até com a parte cultural. O que nós temos no nosso país? O paciente vai no seu consultório, faz o pré-natal e existe o desejo, a cultura, a convicção, enfim, que esse parto tem que ser assistido pelo médico pré-natalista, certo? Bom, o médico pré-natalista que sai do seu consultório para fazer um determinado parto,
normalmente pode demorar em torno de 12 horas, que é o que uma primípara demora, um trabalho de parto normal, sem muitas intercorrências, em torno de 12 horas. Enfim, ele vai ficar 12 horas acompanhando essa paciente e em 2 dias posteriores ele tem que retornar ao hospital no dia seguinte e no posterior para passar visita nessa paciente. O que acontece nisso? Ele vai ter um ganho, muitas vezes, nós temos a liberdade de dizer isso, porque é um fato, em torno de R$400 para fazer todo esse procedimento. Se uma paciente, por exemplo, for de enfermaria, ele vai ganhar no máximo R$400 para ficar 12 horas com a paciente, mais 2 visitas. O colega que vai acompanhá-lo e que tem que estar pelo menos essas 12 horas junto com ele, vai ganhar 30%, que é R$120. Isso sem contar o valor do pediatra e o valor do anestesista, que são valores até menores do que o de R$400. Ora, é matemático. Não é apenas, né, eu costumo dizer que às vezes todo esse problema não é apenas biológico, né, ou médico, é também matemático. Porque, na verdade, se você vai sair do seu consultório, sua atividade, para ganhar R$400 em 3 dias, né, por que não vai indicar uma cesárea onde realmente você vai fazer aquele procedimento mais ou menos em torno de 2 horas? Então, realmente, o problema passa pela questão financeira. Porém, se a gente tivesse, dentro das nossas maternidades de saúde suplementar, uma forma de plantão, de plantonistas, a senhora vai fazer o pré-natal comigo, porém, na hora de ter o parto, a senhora vai ser indicada para uma determinada maternidade e lá terá uma equipe completa. Vai ter 2 obstetras, no mínimo 2 obstetras, anestesista, 2 pediatras, enfim, uma equipe completa que possa realmente acompanhar o seu trabalho de parto e observar se vai fazer cesárea ou não. Isso, com certeza, diminuiria o número das cesáreas do nosso município, do nosso país, porque se você está de plantão, você está unicamente para realizar aquele procedimento. Então, você teria mais tranquilidade em acompanhar e realizar todo esse procedimento que seja necessário para que realmente a gente possa enfatizar mais a realização do parto normal. Então, isso. Esse modelo... É a mudança do modelo. A mudança do modelo, com certeza, eu acreditaria que diminuiria a taxa na de saúde cesárea. suplementar. Mas nas maternidades públicas, o percentual de cesárea também é elevado. Mas é bem menos, né? Bem menos, sem dúvida. Bem menos, né? Mas também a gente entende que muitas vezes nós sabemos que muitas maternidades, principalmente as maternidades municipais, têm uma ação realmente da enfermeira, que entendemos que deve ser sempre com uma supervisão médica, caso se opte por esse modelo, né? Mesmo a gente tendo algumas pensamentos contrários em relação a isso, entendemos quanto a enfermeira ela deve estar sob supervisão médica. Por um acaso, eu fiz uma visita numa maternidade pública e que realmente, mesmo tendo a função da enfermagem, ela aceita, se tem 3 enfermeiras de plantão, ela aceita acompanhar um trabalho de parto de 1 a 2 pacientes no máximo, para poder fazer tudo aquilo que ela realmente aprendeu e quer colocar em prática. E nós sabemos muito bem que, às vezes, os 3 médicos, 3 obstetras que estão lá, independente, elas têm que fazer todo um acompanhamento de 5, de 10, de 15 pacientes internados. Então, a gente tem que deixar muito claro que, é lógico, esse acompanhamento que, às vezes, e que, infelizmente, está colocado de uma forma errônea, né, de humanização, porque o acompanhamento da enfermeira é humanizado e do médico não é humanizado, que a gente deve realmente ser contra a essa nomenclatura, muitas vezes é mais humanizado porque tem 2 enfermeiras acompanhando uma paciente. E muitas vezes você tem 2 médicos acompanhando 10 pacientes. O atendimento vai ser diferente, é óbvio. Mas nessa nomenclatura de humanização, eu não posso deixar de falar que humanização é estar ao lado, é acolher, é fazer massagem, enfim, isso é humanização. Mas humanização também é saber que todas as nossas maternidades, sejam elas públicas ou de saúde suplementar, têm equipe completa, banco de sangue,
vaga certa no CTI para essa nossa paciente ir quando for necessário, material cirúrgico quanto necessário ou com uma intervenção maior. Então, nessa nomenclatura humanização, isto é importante, mas todos esses fatores que eu desencadeei são necessários para o bom atendimento, seja na saúde pública ou privada. Para a obstetra Ana Cristina Duarte, incentivar o parto normal exige mudar o modelo de assistência e informar mais a população. Diz ela que hoje, em todas as camadas sociais, há a ideia de que o parto normal provoca um dano na mulher e que a cesárea é medicina de ponta. E que os médicos estão colaborando e muito para disseminar essa ideia. O parto está sendo tratado como um evento hospitalar e não como um evento sociológico. É assim mesmo? Eu penso que o parto realmente, não quer dizer que seja um evento hospitalar, mas é um evento que deve ser realizado no hospital. E nós temos até o nome do hospital específico para realizar esse evento, que se chama maternidade. Então, eu sou, e todos os segmentos que eu represento, tanto o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, como a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, como a sociedade local aqui do Rio de Janeiro, nós defendemos o parto hospitalar, porque nós entendemos que o parto realmente pode acontecer, um parto completamente normal, sem intercorrência. A gente só pode dizer que um parto foi um parto sem risco ou de baixo risco após 24 horas após o nascimento da criança, porque nós entendemos que nessas primeiras 24 horas muitas intercorrências podem acontecer e esse parto não ser mais classificado como de baixo risco, enfim. Mas é no hospital que nós podemos atender essa mãe caso ocorra algum tipo de intercorrência em relação a ela e ao feto. Então, se vamos classificar entre evento hospitalar ou um evento sociológico, apesar de eu entender, na minha concepção, que não são nomenclaturas corretas, se só me deem essas duas opções, eu vou dizer sempre que um parto é um evento hospitalar, que tem que ser caracterizado não só pela família, pela própria mãe, pelo seu parceiro, pela equipe médica, com um evento de extrema responsabilidade e tendo a consciência que muitas vezes, infelizmente, intercorrências podem acontecer e que nós médicos devemos estar preparadas para diminuir, né, o risco caso elas ocorram. Eu queria corroborar, porque a Sociedade de Pediatria pensa da mesma forma. Claro. Né, que, na verdade, se fosse algo que fosse totalmente previsível, né? Às vezes você tem um parto, e aí falo diante dos meus 35 anos de experiência, formado há 35 anos. Você também tem bastante tempo de formado e a gente vê que às vezes está correndo tudo muito bem. E chega no final, lógico, a probabilidade é baixa, mas acontece. É aquele negócio. 1 minuto, né? A sociedade está lançando a campanha agora, o Minuto de Ouro, que é o primeiro minuto do nascimento. Então, também não sou, a Sociedade de Pediatria do Estado também é contrária a parto em casa mesmo, com toda normalidade. Eu não concordo com essa divisão sociológica e hospitalar. Eu acho que um parto hospitalar, maternidade, ele pode ser um evento sociológico. Claro. Hoje já se busca a obrigatoriedade, espaço para estar o marido lá, lógico, nem todas as maternidades estão adaptadas ainda, mas se abre um espaço maior para a família, que possa ficar o mais perto possível. Eu acho que o percentual é baixo num parto normal para a criança, porque um parto que está o pré-natal é baixo, mas quando acontece, eu já vi muitos obstetras, bons obstetras, né, e que chega na hora, às vezes, lá no final, está naquela fase, tem que indicar uma cesariana e tem que todo mundo correr e fazer. E bons obstetras, claro. Né? Não é uma pessoa, não sei mais ou menos, não. Pessoas com muita experiência. Então, eu também sou favorável ao parto, quer dizer, eu não, a Sociedade de Pediatria é favorável também ao parto nas maternidades. E, na verdade, queria só realmente reforçar o que o doutor Edson falou em relação à presença do pai ou de qualquer ente da família durante o acompanhamento do trabalho de parto ou durante a realização da cesárea. Isso está mais que comprovado, a importância da presença de algum membro da família, que normalmente a paciente faça essa opção, e nós incentivamos a presença, principalmente se for do pai. O filme Renascimento do Parto, de Érica de Paula e Eduardo Chauvet, retrata a situação alarmante e as condições clínicas e psicológicas para os bebês que nascem cada vez mais prematuros.
Especialista em neonatologia, o pediatra José Vicente Vasconcelos alerta que a prematuridade provocada pela cesariana pode causar problemas respiratórios sérios para o bebê, porque os seus pulmões ainda estão mal formados e nascer antes de 37 semanas completas pode exigir internação do bebê e afastá-lo da mãe, o que causa uma demora maior para ele começar a se alimentar, até porque o prematuro tem mais dificuldade para mamar no peito. Então é aquela questão mesmo que a gente falou Isso é o que eu falo, não é a cesárea que é a vilã, é a indicação da cesárea no momento errôneo. Isso é que realmente não deve ser permitido, né? Além disso, há o perigo da infecção hospitalar, que não é pequeno, quando a criança fica muitos dias no hospital. O trabalho de parto é importante para o bebê, porque o esforço que ele faz para nascer elimina o excesso de líquido que ainda tem nos pulmões. A verdade é que um parto normal demora, em média, 12 horas, e o médico só recebe 300 a 400 reais para acompanhar os dias seguintes. A cesariana ocupa menos e o médico recebe a mesma coisa. Nós já tivemos oportunidade, inclusive, de falar sobre isso, mas isso é um fato, né? Isso nós podemos identificar em toda a saúde suplementar que isso acontece. Então, por mais que a gente queira falar da parte sociológica, que é importante, epidemiológica, né, biológica, que, aliás, a gente só deveria estar falando da parte biológica, mas não tem jeito. A parte matemática é importante, porque senão também nós vamos chegar a um momento em que o médico vai ser apenas um pré-natalista. Porque sim, o médico pode dizer para a sua paciente, não, eu não quero fazer o seu parto, eu não quero fazer a sua cesárea, eu não quero acompanhar o seu trabalho de parto. Isso é uma opção do médico, também faz parte da autonomia do médico. Isso se acontecer, né, e pode ser que aconteça no nosso meio, enfim, onde vão nascer as nossas crianças, né? Onde vão nascer e com quem vão nascer. Então, isso realmente é um fato que realmente nos preocupa, por isso que devemos pensar até talvez em outro meio em relação aos plantões, enfim, um outro meio para que essa equipe possa realizar todos esses procedimentos obstétricos, seja parto normal ou cesárea, sem estar vinculado tanto à questão financeira. Está havendo uma diminuição da opção pela obstetrícia? Nós não conseguimos ainda observar isso, né? Nós sabemos que a especialidade é uma especialidade ginecologia e obstetrícia, né? É uma especialidade tanto pelo Conselho Federal de Medicina quanto pela Associação Médica Brasileira, as duas são juntas. O que nós observamos na prática diária, né, é que muitas vezes realmente o colega começa como gineco-obstetra e com o passar dos anos, por todas essas dificuldades que vão acontecendo pela questão financeira, passa a ser só ginecologista, né? Deixa a obstetrícia de lado, principalmente na saúde suplementar. Talvez unicamente não, pela questão financeira, mas também pela questão processual, porque na verdade esse é um outro fator que também interfere muito no número de cesáreas, né? Todos nós sabemos, isso é uma pergunta constante, não só no meio médico, mas no meio da nossa população, que se você está num trabalho de parto, acompanhando perfeitamente, como o doutor Edson disse, às vezes no último minuto tem algum tipo de intercorrência e este feto não nasce bem ou acontece alguma coisa com a mãe, existe sempre a pergunta dos familiares, dos amigos, por que a senhora não fez uma cesárea? Sempre essa pergunta acontece, é o que nós podemos ver diariamente no Conselho Regional de Medicina, os questionamentos que chegam da própria população para o Conselho por que neste caso não foi realizada uma cesárea? Eu estou há 5 anos no Conselho como conselheira e nunca sou responsável pela Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia e nunca recebi um processo ao contrário. Eu nunca recebi um processo onde a paciente teve alguma intercorrência na cesárea, algum problema com sua criança, com seu feto durante a cesárea e que nos pergunta por que o médico não fez um parto normal. Então, a questão processual realmente é uma outra
um outro fator. Um outro desestímulo, né? Um outro fator, um outro desestímulo que leva realmente à realização da cesárea. Na verdade, o parto normal é a primeira via, nós defendemos isso, mas tanto o médico quanto a paciente e a família têm que saber que pode realmente ter alguma intercorrência e, às vezes, um desfecho ruim. Isso realmente acontece. O senhor falou em relação à infecção. A infecção, ela não está aumentada na cesárea. Muitas vezes, nas cesáreas eletivas, principalmente, normalmente nós temos. Durante a internação do recém-nascido, fica na UTI. Da UTI, Isso, que às vezes não precisava isso, ficar. isso. Porque em relação à cesárea, nós não temos esse aumento da à taxa de infecção em relação ao feto. Mais alguma coisa que nós deixamos de abordar? Eu acho que um fator aí que faltou, e nós, né, Edson, que trabalhamos com ensino, a gente tem essa preocupação muito grande. Na verdade, muitas vezes escutamos, o médico agora não está tão preparado para realizar o parto normal, porque ele não sabe fazer o parto normal. Isso, em parte, não é verdade, mas, por uma outra parte, nós temos uma preocupação, que é com os nossos acadêmicos, com os nossos alunos. Nós sabíamos que os nossos alunos, anteriormente, normalmente, o primeiro estágio que eles procuravam era o estágio da obstetrícia. Não era o primeiro hospital que abria realmente as portas para o aluno, era a obstetrícia. Antes mesmo de nós procurarmos a emergência, o CTI ou até propriamente a pediatria. O que acontece hoje? Nós sabemos que o governo instituiu uma lei de estágios, uma lei que até é importante, só que é uma lei de uma forma geral e que não atinge, não conseguiu objetivar a vida acadêmica dos alunos de medicina, odonto, enfermagem, porque ele entende que o estágio tem que ser sempre remunerado, 6 horas por dia, enfim. Foi uma regra, mas uma regra que não serve para o aluno de medicina, que passa 12 horas dentro de uma faculdade, que não pode se ausentar 6 horas e que muitas vezes, nesse momento, a gente não está interessado com a parte financeira. A gente está interessado num local que vá, um local sério, que seja para aprender. O que aconteceu? As grandes maternidades públicas, municipais, por exemplo, que aceitavam esses alunos, muitas vezes sem a questão financeira, hoje não podem fazê-lo, porque realmente vão contra uma ordem governamental, e aí não podem. E quando podem, ou até mesmo quando é o último ano, o internato, que realmente vão para o serviço público, o parto que é do aluno, o parto que é do interno, que nós chamamos, que é o parto qual? É o parto de baixo risco. E, na verdade, esse parto hoje está sendo visto pela enfermagem. Não só pela enfermagem, como pela residência da enfermagem. Então, isso é um outro olhar que nós devemos ter enquanto professores, enquanto instituições públicas, essa preocupação. Porque o nosso aluno não está tendo a oportunidade de fazer o parto normal. E todos nós médicos, independente da especialidade, a gente tem que saber fazer um parto normal. Da mesma forma, doutor Edson tem que saber, da mesma forma que eu tenho que fazer o primeiro atendimento de um recém-nascido, que não é o ideal, mas nós temos que saber fazer. Então, isso realmente, por conta da enfermagem fazendo mais, né, o parto de baixo risco nas nossas maternidades, isso não está acontecendo. Quando o residente chega, ele não está mais fazendo parto normal, ele já vai para fazer a cesárea. Então, ele perdeu, às vezes, aquele tempo oportuno, e isso é uma preocupação que todos nós, já falamos de uma outra entidade agora que tem que se preocupar com isso, que são as nossas universidades, né, que são as nossas instituições de ensino, para que também tenha esse olhar para o aluno, principalmente para o quinto, para o sextanista, que realmente ele tenha uma atenção mais a esse tipo. É o residente médico de obstetrícia, né? Também, com certeza. E qual é a sua opinião sobre a qualidade da formação da enfermeira obstetra e do trabalho que ela exerce? Não posso avaliar. Na verdade, não posso avaliar, não tenho subsídios para avaliar. Eu entendo que ela se propõe a fazer dentro de um hospital, na verdade, eu acho que ela está tendo essa opção, esse direito, tá? Está perfeito, mas dentro de um hospital.
Se a gente vai passar a falar da parte parto domiciliar, isso... Passa a ser parteira. Parteira, isso é uma reserva de mercado e não é uma profissão regulamentada. O senhor mesmo disse que nasceu em casa, provavelmente não foi por uma parteira profissional, foi por uma parteira, alguém que foi na sua casa, que conhecia a sua mãe e que ajudou a sua mãe a tê-lo. Isso é altamente louvável, porque nós não podemos aceitar que a parteira, em locais onde não tem um médico, não é o desejável, porque eu queria que todo o interior do nosso país, seja na região norte, nordeste, tivesse hospitais bons para fazer o atendimento às nossas mães, às nossas gestantes. É isso que a gente deseja, mas é aceitável. Agora, dentro do nosso município do Rio de Janeiro, isso é buscar uma determinada profissão e que realmente não está categorizado como profissão. Então, isso realmente não tem aceitação. Agora, o trabalho que é feito pela enfermagem dentro de um acompanhamento, dentro de um hospital, dentro de uma maternidade, pode ter sim o seu valor, mas sempre lembrando dessa diferença que nós sabemos que é uma realidade nessas maternidades. Enquanto, às vezes, uma ou duas enfermeiras acompanham uma paciente, né? Na verdade, nós temos 2 médicos para fazer todo o atendimento de admissão, intercorrência nos andares e atender 15 ou mais partos no mesmo período em que está sendo atendida aquela paciente. Então, realmente, é algo que nós devemos observar. Todos nós, médicos obstetras, o que nós desejaríamos é que a gente tivesse de plantão, mas tivéssemos o tempo inteiro com 1, 2 pacientes, para que realmente todo o acompanhamento fosse feito da melhor forma possível. Esse é o nosso desejo, apesar de às vezes um pouco utópico, mas com certeza seria o nosso desejo. Nós queremos agradecer a sua participação e encerramos aqui mais um Escola de Paz que vai voltar.